Boa noite, galera. Tudo bem? Alguém só dá um joia aí que tá ouvindo. Boa noite, Zuza. Joia, estão ouvindo? Bem, então. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Estão vendo a imagem aí de técnicas de necrópsia? Sim. Não? Não apareceu ainda? Positivo, meu chefe. Ah, beleza. Então tá top. Dá mais uns minutinhos aí e já começa. Vocês estão bem? Não aguentam mais ficar em casa? Vocês estão trabalhando, que eu sei, né? Pô, você esqueceu o microfone ligado aí, alguém. Tá tocando música. Bom, quem discuta qual o estilo musical a pessoa gosta. Não aceitou. Leleque, não consigo. Beleza, 13 alunos de 60. Tá ótimo. Ai, ai. Galera, vocês viram lá? Todos já tem meu link do YouTube lá para ver as aulas? Tem alguém que não sabe que minhas aulas estão lá no YouTube? Eu não tenho link, professor. Ah, beleza. Então tá. Eu vou mandar lá no grupo, então. Mas assim, é só também. É só pesquisar também no YouTube, colocar Valderson Zusa, que é o meu nome, né? Que vocês já vão achar lá as aulas. Ah, tá. Beleza, professor. Beleza? Aí tá tudo lá já, menos essa de hoje, né? Ok, então tá. Vamos lá, 7 horas. Vamos começar. Coisa vocês gritam aí. Galera, então hoje, se vocês acompanharem o livro de vocês, essa aula tá na unidade 4.4, se eu não me engano, não, 4, não, é 3.3 lá, né? Então, 4.3. Uma das últimas, é a última aula lá no livro. Aí hoje a gente vai falar de técnicas de necrópsia.
Só que daí hoje a gente vai falar só em bovinos e nos ruminantes, né? Então a gente vai falar hoje. Então a gente vai falar de bovinos, ovinos e caprinos. Vou deixar então os outros espécies, né? Equinos, cães, gatos, galinha que vocês já tiveram, para depois, né? A parte teórica para a semana que vem. Beleza? Então, pelo livro, a gente já está chegando no final. Só que lógico, né? Que daí eu vou pegar outros temas depois para falar com vocês em relação a características morfológicas, né? Que é muito importante da patologia, né? Então a gente pega uma aula e fala aí de achados de necrópsia, né? A aula de hoje é sobre técnica de necrópsia, como é realizada então uma necrópsia, certo? Por mais que tenha um cachorrinho aí, eu não achei uma imagem legal de bovino para colocar, mas a aula de hoje então é técnica de necrópsia em bovinos, ovinos e caprinos. Então, galera, em relação até a terminologia, tem profissional que fala necropsia e tem profissional que fala necrópsia. Então, eu tive na graduação professores que falavam necropsia e professores que falavam necrópsia, tá? Então, eu costumo falar necrópsia. Daí cada um depois escolhe o que queira falar, tá? Ok. Então, o que a gente vai ver hoje? Então, a gente vai ver sobre os métodos de necrópsia em bovinos, ovinos e caprinos. Deixa eu só admitir uns alunos aqui. Deixa eu ver o que o Robson tá falando. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Então, o que é essa necrópsia, galera? É o exame necroscópico, né? Ou pode ser chamado de exame necroscópico, que é o exame científico sistemático do cadáver. Então, a necrópsia vai ser realizada pós-mortem. Então, vocês vão ser chamados em uma propriedade que possa ter acontecido um caso de uma morte, por exemplo, de um bovino. Então, a necrópsia é isso. É o exame científico sistemático do cadáver. Quando eu falo sistemático, é essa palavrinha que vocês vão ter que entender hoje, porque assim, é metódico, tá? Igual vocês fizeram lá em aves, vocês viram que é parte por parte, né? Então, ali imagina, né? Na aula prática, alguns já queriam pular etapas, né? Então, assim, esse é o problema. A necrópsia, ela tem que ser assim, sistemática, ela é minuciosa, porque qualquer alteração que você observe no cadáver pode ser aquela causa da morte. Então, para os afobados, geralmente necrópsia é uma coisa que não gosta, porque é chato, é demorado, tem que cortar parte por parte, e para quem é acelerado não vai gostar mesmo, certo? Mas é metódico, beleza? Então, o objetivo da necrópsia é o quê? Elucidar, então, a causa da morte do animal. Então, como se fosse uma perícia, né? Você vai lá, vai abrir esse animal e vai tentar achar a causa da morte dele. Ou correlacionar com a anamnese. Às vezes o tutor vai falar, olha, o proprietário, vou falar de proprietário hoje porque é grande porte, tá? Então não precisa falar tutor. Então, o proprietário vai chegar para você e vai falar, né? Vai explicar uma situação. Às vezes o animal pode ter ingerido muita ração, pode ter ingerido... O animal começa a apresentar timpanismo, que é aquele estufamento, né? Então, aí você já vai basear, então, na anamnese junto com a necrópsia. Você nunca vai fazer a necrópsia sem dados da anamnese. Você precisa ter um histórico desse animal para fazer a realização dessa necrópsia.
Você até pode achar alguma característica nesse cadáver que vai te dar a certeza do diagnóstico, sem anamnese, mas é raro. Por isso que tem que fazer um conjunto, né? Os exames, eles são exames complementares para te ajudar a chegar no diagnóstico, certo? Então, a necrópsia, por si só, às vezes não vai te ajudar muito, em muita coisa, tá? Você precisa de um histórico, né, desse animal. Cada espécie, então, apresenta suas particularidades na execução da técnica de necrópsia, tá? Então, a gente vai ver separadamente animais os ruminantes agora, depois vamos ver os equinos, os cães, gatos, aves, para vocês verem que tem algumas diferenças, né? Algumas coisas são iguais, mas algumas espécies têm certas particularidades. Então, para isso é importante a gente conhecer os materiais e as técnicas de necrópsia nas diferentes espécies animais, a fim, então, de garantir a acurácia do seu exame patológico, aquela certeza, aquela qualidade no seu exame de diagnóstico. Alguns fatores, eles são importantes para a questão da necrópsia. Por exemplo, a prévia autorização do proprietário, no caso de grandes animais, ou tutor do animal. Obviamente que isso aqui é mais para a galera dos pequenos, tá? Mas, obviamente que você não vai chegar na propriedade, você vai abrindo o animal sem autorização do dono, certo? Mas, principalmente em animais de pequeno porte. Pensa, de repente morreu, sei lá, um shih tzu na sua clínica, tal, toda madame, a cadelinha lá. Aí você vai lá, abriu a cachorra, tal, fez de qualquer jeito e vai entregar esse animal todo esgualepado para o tutor. Não pode, né? Obviamente, tá? Mas então, obviamente, que a gente precisa da autorização do proprietário, do tutor, para realizar a necrópsia. Hoje em dia, se vocês pesquisarem, tem a necrópsia cosmética. O que seria isso? É aquela necrópsia que o tutor visa levar o animal embora. Então, por exemplo, você vai ter que fazer uma cirurgia, praticamente. Você vai realizar a necrópsia desse animal normal, porém, você vai ter que suturar depois a pele desse animal, tudo normalzinho. Então, na hora do corte, você vai ter que fazer uns cortes mais precisos, né? Mais cuidadosos. Beleza? Só para vocês saberem que existe essa possibilidade de necrópsia cosmética, que daí vai ser aquela que o tutor quer o animal de volta. Às vezes ele vai querer enterrar, enfim. Outra coisa que vocês precisam é um local adequado e uma boa iluminação, beleza? Obviamente, porque você vai estar abrindo a cavidade, você vai pesquisar alterações, e para isso você precisa, então, um local e uma boa iluminação. O ideal é que tenha auxiliares para otimizar o trabalho e evitar acidentes, só que isso aqui é bem comum em propriedade rural, que geralmente aparece bastante gente para ajudar. Então, bem como o uso de equipamentos de proteção individual. Então, aqui também precisa dos EPIs, certo? Geralmente, EPI que a gente considera é bota de borracha, o jaleco. Aqui é importante as galochas, galera, bota de borracha, porque vai ter muita sujeira, muito sangue, líquido visceral. Então, é ideal que você esteja de bota aquelas, igual eu acabei de falar, galochas, né? Aquelas botas de galocha. Você esteja com o seu macacão. Vocês vão ter essa oportunidade de comprar um macacão no decorrer da faculdade. Então, é interessante que esteja de macacão, bota de borracha, luvas. Aqui, geralmente, a luva é aquelas mais grossas mesmo, aquelas meio que de lavar louça ali, que a galera usa para necrópsia em grandes animais. Aqui o negócio é mais bruto. Então, você vai usar faca mesmo, tá? Então, vai ter faca, aquelas facas com cabo branco, geralmente, que são aquelas facas de açougue. Você pode usar chaira, você vai precisar da chaira para fazer amolar essa faca. Pode ser realizado com bisturi, mas é muito difícil usar bisturi em grandes animais, no caso de necrópsia, é na faca mesmo. E vocês também irão precisar de serrote ou uma serra, porque vai ter estruturas que vocês vão precisar serrar.
no caso mesmo da costela, ali na hora de você deslocar a costela, na hora de você desarticular a parte da cabeça, na hora de você acessar a parte do cérebro, você vai precisar de uma serra, beleza? Obviamente, se você está usando a serra, pode voar, né? Voar não, né, professor? Pode soltar ali umas esquírulas ósseas, como se fosse um farelo de osso. E esse farelo de osso pode vir no seu olho. Então é ideal, obviamente que isso aqui, galera, é teoria. Você raramente vai ver um profissional usando, mas é o ideal. Usar aquele óculos de proteção e máscara, certo? Seriam todos esses EPIs que deveriam ser usados, tanto pelo profissional como pelo auxiliar, ok? Então, poderia também ter os materiais, então, adequados, né, de acordo com a espécie. Obviamente que em pequenos animais a gente não vai usar faca. Vocês fizeram lá em galinha, não usaram faca, usaram bisturi, tesoura, pinça. Mas aqui no caso de grandes animais, a gente vai usar, então, faca, chaira, pode ser usado bisturi, pinças, entre outros, né? No caso, a própria serra que eu falei. Espera aí, deixa eu descer. Ok? Vamos lá. Obviamente que, como eu já falei no começo, a anamnese é importante, então essa anamnese vai ser mais importante em relação à epidemiologia, certo? Aproveitem essa que vocês estão nessa época de Covid. O que foi a primeira coisa que foi pesquisado? A epidemiologia. De onde veio, como que esse vírus se multiplica, quais são os sintomas. Então, assim, primeira coisa também, dados epidemiológicos. Então, saber o histórico desse rebanho, histórico desse animal, para contribuir junto com o seu diagnóstico. Principalmente, galera, tem uma patologia muito comum em grandes animais, que é o botulismo. O botulismo ele está relacionado com ingestão de água ou onde tem carcaças, né, de animais. O que é comum é naqueles bebedouros grandes acontecerem de um tatu entrar lá, por exemplo, e ficar preso e morrer lá. Então aí ali aquela ossada acaba liberando, se ele tiver, né, o contato com a toxina botulínica, e o animal vai ingerir aquela água e pode ficar com o botulismo. Então, por isso que o dado epidemiológico é importante. Então, até questão de invernada, saber a questão de rotatividade do rebanho, se teve a situação de mudar esse rebanho de um local para outro, se mudou a invernada, né? Tudo isso, fonte de água. E, por exemplo, também questões de raiva herbívora. Se nessa região existem regiões de caverna, se tem, já teve algum histórico de morcego, tudo isso é importante, tá? Porque na patologia, quando a gente fala de grandes animais, as principais patologias em grandes, a gente está referindo, então, à intoxicação, pode ter várias causas de intoxicação, desde alimentação, não pode ter uma intoxicação alimentar, enfim, várias causas. Vai ter questão de planta tóxica, que é bem comum acontecer intoxicação por planta tóxica em bovinos. Pode acontecer essa situação do botulismo, que eu falei, que é a ingestão, então, de uma água ou lambedura de ossadas, né, que tenham a toxina botulínica. Pode ser a situação da raiva herbívora, que daí vai ter essa situação de cavernas, regiões, assim, montanhosas, digamos assim, igual assim, estou falando muito assim. Mas igual em Maracaju, ali pode ter muito caso de raiva. Pode ter, não tem, por causa da região, tá? Então, sempre investigar as questões de região, e isso tudo refere-se a dados epidemiológicos. Ok, até aqui? Beleza. Após, então, os procedimentos preliminares, é importante seguir as etapas. Então, você vai ver o histórico e o ambiente desse animal, verificar, então, o tipo alimentar, como eu já falei, pode ter intoxicação alimentar pela qualidade do alimento que esse animal está recebendo. Pode avaliar em relação à fonte de água, que é muito importante, o local que esse animal dorme,
os outros animais que convivem juntos, se já teve histórico, e se outro animal, se já teve histórico de outro animal doente ou que já morreu no local. Então, tudo isso aqui faz parte da anamnese, né? Você vai perguntar todos esses dados aqui para o proprietário para te ajudar no seu diagnóstico. Entenderam a parte inicial da necrópsia, então? Na necrópsia, vocês precisam, então, da autorização do proprietário, você precisa, então, da vestimenta adequada, você precisa de ajudantes, você precisa fazer uma anamnese bem feita, que essa anamnese inclui os dados epidemiológicos, procurar, então, saber a origem dessa doença, dessa patologia que levou esse animal a óbito, perguntar sobre troca de invernadas, alimentação, fonte de água, se outros animais já morreram, certo? Tudo isso aí faz parte da anamnese. Feito isso, você anotou todos esses dados, você vai então para o exame propriamente dito. A primeira parte, você, como eu falei, é metódico. Se vocês quiserem aí anotando um resuminho só para vocês saberem quais são as etapas, certo? E é uma coisa que vocês mesmos podem fazer, né, galera, de grandes, né? Se vocês tiverem a situação aí de uma propriedade rural que aconteça uma morte súbita, de repente, o animal morreu, você pode fazer essa necrópsia, certo? Então, beleza. Então, a primeira coisa é o exame externo da carcaça, tá? Então, você vai olhar por fora, igual a gente fez na ave. Lembra que a gente olhou crista, olhou mucosa, olhou presença de ectoparasitas, lesões, tudo isso a gente fez na galinha. Então, a mesma coisa nos bovinos. Vai verificar, então, a condição geral desse animal. Por exemplo, se ele está caquético, se ele está obeso, se ele estava normal. Então, é a primeira coisa, já verifica, então, a questão do score corporal. Se ele estava muito magro, obeso, caquético, peso ideal. Observar a presença de injúrias, por exemplo, ectoparasitas na pele. Observar, então, fraturas, abscessos, queda de pelo, que é a alopecia, lesões ulcerativas e os ectoparasitas que eu já falei. Outra coisa, assim, que a gente pode avaliar, assim, por exemplo, picada de cobra, né? A mordida da cobra. Poderia achar, então, lesões, furos ali, onde foi inoculado o veneno, certo? Então, tudo que você vai olhar por fora do animal, a parte externa, tem que verificar parte por parte desse animal. Você está fazendo uma perícia, uma pesquisa ali nesse animal, beleza? Outra coisa, então, é a visualização da mucosa. Visualiza a mucosa desse animal, se ela está pálida, se ela está ictérica, cianótica, ou se ela já estava congesta, ok? Presença de líquidos em orifícios naturais. Então, observar ali se eu tenho presença, se esse animal tem presença de sangue, se tem presença de exudato, transudato, viu? Vocês já aprenderam o que é um exudato e um transudato, beleza? Então, observar ali se tem algum edema, algum acúmulo de líquido em alguma região, certo? Então, primeira coisa, exame externo, avaliar esse animal por um todo. Então, é isso. Chegou o animal lá, você chegou na propriedade, vai avaliar essa característica do animal, vai olhar, então, o score corporal, se esse animal estava muito magro, se ele estava no peso ideal, se ele estava caquético, vai avaliar as mucosas desse animal, mucosa oral, mucular, certo? Beleza? Presença, então, de líquidos, presença ali que eu posso... Igual a gente viu semana passada, intoxicações, né, por cipermetrina, que o animal tinha salivação, tinha acúmulo de sangue na boca. Então, olhar, então, essas presenças de sangue, certo? Então, a primeira coisa, parte externa. Depois você vai avaliar o subcutâneo e a musculatura desse animal. Então, é a avaliação do tecido subcutâneo após a retirada da pele. Então, uma das primeiras coisas, depois que você vai começar a fazer, é tirar a pele desse animal.
Eu sei que a galera dos grandes vai falar couro. Ah, tirou o couro. É a pele, galera, tá? Vocês vão tirar a pele do animal. Com a finalidade, então, de observar a coloração dos tecidos, né? Tecido adiposo e muscular, e a consistência da fáscia, né? A questão da fáscia muscular ali. É aquela parte que recobre o músculo. Aquilo é a fáscia. Sabe aquele material, aquele tecido brilhoso do músculo? Aquilo ali é a fáscia. Então, observar se ele está gelatinoso, se ele está normal. Observar a presença de hematomas, né? Na hora que você retira a pele, então, você pode observar ali a presença de hematomas. Avaliar, então, o tecido muscular, em especial, pode se apresentar normal. Pode também, na musculatura, você observar essa questão da icterícia. Você pode observar necrose, pode observar crepitância. Crepitância, eu costumo falar que ela lembra, sabe aquele plástico bolha? É como se você pegasse ali e ficasse meio que um plástico bolha, assim. Ok. Então, vocês avaliaram a parte externa do animal, presença de ectoparasitas, mucosa, tal. Retirou a pele desse animal, observou a presença da mucosa ali, da coloração dessa musculatura, presença de hematomas nessa região. E aí você vai abrir a carcaça, tá? Então, você retirou a pele e aí agora você vai abrir a carcaça desse animal. O ideal de grandes animais, quando eu estou falando de ruminantes, ele tem que ficar em decúbito lateral esquerdo, né? Lembram lá por causa do rumen? Então, o ideal é que ele fique ali em decúbito lateral esquerdo. Os membros torácico e pélvico direito são cortados, tá? Então, na hora, como ele está em decúbito lateral esquerdo, é o esquerdo dele que está no chão, na grama ali, no pasto. Que geralmente grandes vocês vão fazer no pasto. Então, esse animal está em decúbito lateral esquerdo, é o esquerdo dele que está no pasto. Ele está, então, com os membros direitos, né, para cima. Tem que imaginar aí. Certo? Deixa eu só admitir. Então, ele está com os membros direito para cima. O que você vai fazer? Vocês vão cortar esses membros. São cortados de forma a abduzi-los. Lembra na ave que a gente quebrou ali os membros, o fêmur ali, para ela ficar certinha na mesa? É como se fosse a mesma coisa, só que daí você vai desarticular esses membros ali, o pélvico direito e o torácico, certo? Para você ter um maior campo de visão também, você conseguir trabalhar, né? Não ficar aqueles membros ali te ajudando. Então, vamos lá. O que a gente já fez até agora? A gente avaliou a característica externa desse animal, beleza? Depois de avaliar a característica externa, a gente tirou o quê? A pele desse animal. Então, a gente foi lá e tirou a pele desse animal, ok? Tiramos a pele, avaliamos a musculatura, avaliamos se tem uma icterícia. Depois disso, a gente, na verdade, o ideal é que ele já esteja, né, em decúbito lateral esquerdo. O esquerdo dele, então, que está no pasto. Ele está, então, com os membros direito para cima, você vai cortar esses membros, tá? Você vai abduzi-los. Então, você faz isso. Corta os membros torácico e pélvico direito, desarticula eles ali, e corta ele até as incisões, os ligamentos e tendões. Desarticulou total ali. As articulações do joelho e do ombro são cortadas, né? Então, ali naquela região, vou falar do mocotó. Ali naquela região, vocês vão cortar ali e vão avaliar as estruturas dentro da cápsula, tá? Então, você vai observar as estruturas intracapsulares. Ali vai ter o quê? O líquido sinovial, tá? Vai ter um líquido viscoso, que ele deve ser translúcido. Quando ele tiver uma ausência ou um líquido muito grosso, aí vocês podem sugerir uma artrite. Então, pode sugerir que esse animal tenha uma artrite, certo? Então, sempre avaliar, então, esse líquido sinovial também. Olha o tanto de coisa que tem que avaliar, tá? Então, abriu a carcaça, vai começar a abertura da carcaça, tirou os membros. Na hora que você tirou esse membro, você vai cortar ali nas articulações
para avaliar a qualidade do líquido sinovial. Esse líquido deve ser translúcido. Se ele estiver ausente ou muito espesso, você pode sugerir uma artrite. Em relação aos machos, você vai rebater esse pênis da carcaça em direção caudal. Então, corta ele ali e rebate lá para trás. Seria mais ou menos isso aqui, galera. Tá? Só que o que está errado aí? Que não tirou a pele ainda, né? Então, aqui, pela nossa técnica, isso que eu ia falar. Vocês vão ver, galera, se vocês pegarem 3 livros, cada livro vai falar de um jeito, tá? É igual lavar a mão. Tem zilhões de formas de lavar a mão para quando vocês forem fazer cirurgia. Foi a minha briga todo ano, é sobre isso. Então, é a mesma coisa aqui. Na necrópsia, tem várias formas de se fazer, tá? A que eu estou usando aqui é a que está no livro, é bem didático usar ela, então a gente vai usar ela mesmo. Então é o seguinte, então aqui no nosso protocolo, ele já teria rebatido a pele, né? Ali tem esse aqui, é um pênis, então dá para rebater ali para trás também. E já cortou os membros, né? Certo? E aqui tá o decúbito tá errado também, que no nós a gente usou o decúbito esquerdo. Aqui esse animal tá em decúbito direito. Ok. As cavernas, só para elucidar essas fotos, tá? É só para a gente tentar entender. As cavidades, então, torácica e abdominal são abertas através de uma incisão contínua. Então, agora você vai abrir, igual a gente abriu na galinha. Só que a gente abriu na costelinha ali, cortou, né? Rebateu o peito. Aqui é a mesma coisa. Então, você vai abrir agora a cavidade torácica e abdominal. São abertas, então, através de uma incisão contínua na linha mediana do corpo. Então, ali no meio, ali na linha mediana, você vai fazer essa incisão. Inclui a região de músculos, né, peitorais. Ali é onde a gente fala que em pequenos animais, essa região é importante, essa linha média do corpo, que é onde está passando a linha alba. A linha alba, então, é a junção das fáscias, né, desses músculos ali que estão próximos. Então, aqui nesse animal em grande porte, vocês vão cortar ali tudo para abrir essa carcaça. De forma cuidadosa, então, para não perfurar as vísceras e os órgãos abdominais. Então, na hora que for fazer esse corte, tem que lembrar que lá embaixo vai ter as estruturas, né? Vai ter os órgãos. Então, você tem que ir tomando certo cuidado para não perfurar as vísceras e os órgãos abdominais ali. Beleza? Mais ou menos assim, tá? Então, abriu, aqui já está na parte de rebater as costelas, tá? A gente vai mostrar mais para frente. Mas seria mais ou menos isso. Ali abriu a linha média aqui, ó. Vamos supor, tá? Que a foto é diferente. Abriria, então, a linha média aqui desse animal. Aqui chegaria naquela parte da galinha lá, como se fosse o final, lembram? Que é aquela parte que é um vazio, assim. Então, cortariam aqui e rebateriam, então, as costelas para cá. Beleza? Aí você já consegue ver as estruturas anatômicas, né? Aqui tem o pulmão, aqui vai ter o baço, aqui vai ter o rumen, que é dividido em todas aquelas partes lá que vocês já sabem, né? Tem que saber. Ok. Tudo bem até aqui, galera? Vocês estão quietinhos? Alguém? Só dá um oi aí, por favor. Oi. Tudo certo? Ah, beleza. Tá tudo bem até aqui? Sim, senhor. Tudo certo. Tranquilo. Ah, beleza. Depois vocês gritam. Então, em caso, ó, o que pode acontecer? Esse rumen, galera, ele pode estar muito distendido, né? E aí você pode acabar na hora da incisão, você lesionar ele. Então, o que você pode fazer antes de abrir? Pegar ali uma agulha, furar ali, tipo, esvaziar um pouco esses gases ali. Então, no caso da distensão excessiva do rumen, é importante retirar, então, o excesso de gás por meio de punção com agulha no flanco esquerdo, bem como verificar se há líquido abdominal patológico durante o procedimento. Em caso afirmativo, avaliar a coloração
e consistência e a quantidade desse líquido, mais ou menos. Então, tudo é importante, galera. Tem o patologista mesmo, ele coleta tudo, tá? Então, ele vai coletar esse líquido, na hora que ele funcionou ali, ele vai ver o que está saindo, certo? Mas, de uma maneira geral, nem todo mundo faz teste antimicrobiano, né? Teste microbiológico em necrópsia. Mas eu estou lidando aqui com o futuro de você. Então, às vezes, você vai ser aquele veterinário que vai fazer análise microbiológica. Para fazer isso, então, vocês precisam ter vários tubos, né? Esterilizados e tal. E vocês vão coletar tudo. Até a quantidade do líquido aqui que sai pode ser coletado. A maioria, falar a realidade, né? A maioria dos veterinários que eu vejo, eles não fazem as análises microbiológicas, tá? Eles fazem a necrópsia, abre lá, beleza, tenta achar o achado e beleza. Mas, dependendo da situação, vai que você está lidando aí com muitos animais, né, muitos rebanhos, às vezes convém fazer uma análise microbiológica, né? Aí, nessa hora que você abriu ali, você já observa, então, de uma forma geral, né? Porque você não vai conseguir ver tudo. Você olha de uma forma geral a posição dos órgãos abdominais, a fim de verificar se tem deslocamento, se tem alguma hérnia, alguma herniação, se tem alguma torção, se tem alguma intussuscepção, que é aquela questão de uma víscera encarcerar em outra. Então, de uma maneira geral, você já olha isso. Você abriu ali, então dá uma olhada ali se os órgãos estão na posição correta, observa se tem alguma torção, se tem intussuscepção, se as vísceras já estão uma dentro da outra, se tem muito sangramento, às vezes esse animal pode ter hemorragia interna, então você já vai observando isso aí. Então você vai seccionar esse músculo diafragma, o diafragma vai estar aqui, ó, galera. Então nessa região aqui, ó, entre o pulmão e o baço, vai ter o diafragma ali. Então você vai cortar esse músculo, né, seccionar na superfície costal interna esquerda, então você corta ali na parte interna, e você vai retirar todas as costelas deste lado com o auxílio de uma serra ou costótomo. Então você pega uma serra ali e retira as costelas. Essa costela vai ser a mesma coisa do peito da galinha, a gente não vai usar. Você já olhou ali e tal, cortou, retirou, pronto. Já está feita a análise. Ao final, então, é possível observar a topografia dos órgãos torácicos e abdominais, e nesse momento deve-se realizar a coleta. Onde vocês verem colheita, pense em coleta, tá? Porque eu não gosto de colheita. Colheita lembra quando tinha fazendinha no Orkut, não é da época de vocês não vão saber. Mas deve-se realizar, então, a coleta do líquido cavitário que julgue necessário. Então, na hora que vocês abriram ali, pode ter líquido. Pode ter líquido ali torácico, pode ter líquido no abdômen. Se você julgar necessário, você vai lá e coleta para fazer, então, análise microbiológica ou parasitológica. Certo? Beleza? Então, essa foto é mais ou menos assim. Cada foto tá de um jeito, né? Mas ali já rebateu. Aqui tá começando, então, a abertura. Ok, a retirada e avaliação do conjunto inicial, beleza. Agora, galera, a gente vai tirar os órgãos ali por conjuntos. Lembram na galinha que a gente foi lá, tirou o peito e tal? E agora, tira o quê? A gente foi lá, cortou o bico dessa galinha, retirou a parte respiratória, que a gente tirou traqueia, pulmão, coração. Quem lembra? Então, aqui a gente vai chamar por conjuntos. Então, o primeiro conjunto a gente vai chamar de conjunto inicial. Ele vai ser composto, então, pela laringe, pelo esôfago, pela traqueia, pelos pulmões e pelo coração. Então, você vai tirar toda aquela parte ali, respiratória, início do digestório, junto, num conjunto só. Essa etapa, então, consiste em realizar uma grande linha de incisão
a qual se inicia, então, do lábio inferior até o início da cavidade torácica. Então, você vai abrir a cavidade aqui, ó. Então, você vem do lábio inferior aqui e abre tudo aqui, para você conseguir, então, acessar, então, a língua, a traqueia. Aqui vai ter os ossos ióides, né? Você vai precisar cortar eles ali, quebrar como se fosse o bico. Imagina aí, como vocês tiveram aula prática de galinha, dá para tentar focar aqui. Então, aqui vai ter o osso ióide, vocês vão cortar ele também, e aí vocês vão conseguir tirar, então, o conjunto da língua aqui, ó. Então, sai a língua junto depois. Certo? Então, você vai realizar 2 incisões paralelas nessa região submandibular, entre os ramos horizontais da mandíbula, de forma a expor a língua, a qual deverá ser tracionada para fora. Então, aqui você fez as incisões, né? Fez a incisão embaixo, cortou aqui, e aí você vai começar a puxar, né? Retirar essas estruturas. Como eu falei, a gente usa faca, aquelas facas de açougue mesmo. Geralmente a galera usa mais aquelas luvas de louça, de lavar louça mesmo. Mas pode ser essa normal aqui. Fez lá, cortou os ossos ióides aqui, que vão estar por aqui mais ou menos. E aí você vai tracionando, então, e retirando. Conjunto com a língua, esôfago, traqueia. Certo? Pulmões. Bom, e os primeiros que vocês vão avaliar, então, é a língua e o esôfago. São os primeiros órgãos a serem avaliados. Então, vocês vão realizar incisões longitudinais na extensão da língua. Então, vou pegar essa língua e vão cortar ela em cortes longitudinais, em toda a língua. Isso para quê? Para verificar a consistência e a presença de estruturas anômalas. O que vai ter de anômalo ali, galera? Na nossa região, assim, vamos falar no nosso país, né? Uma das principais patologias que se investigam é o quê? A febre aftosa. Então, vocês vão fazer o quê? Cortar essa língua desse animal e observar a presença de aftas, tá? Porque pode ter presença de aftas na língua. Seriam como se fossem vesículas, tá? Vesículas de água, assim. Outras doenças vão ser a língua de pau, que é a actinobacilose. Pode ter, então, complexo teníase e cisticercose, que seriam como se fossem essas vesículas, mas elas estão mais calcificadas. E a febre aftosa em si. Beleza? Então, a primeira coisa que vocês vão pegar é a língua. Vão cortar ela longitudinalmente para ver como que está a musculatura ali. Vão observar a presença de vesículas, de alguma alteração anômala ali. Espera aí, tem gente chegando agora. Meu Deus. Ok. Outra estrutura que vocês vão visualizar é o esôfago, né? Logo depois, então, cortou a língua, vai para o esôfago. Ele é avaliado, então, após incisão longitudinal ao longo do seu trajeto cervical e torácico. Então, você vai pegar esse esôfago, tem a parte torácica, né, e a parte cervical. Então, você tem que avaliar todas essas partes do esôfago ali. O que você pode encontrar no esôfago de bovinos, ovinos e caprinos, os ruminantes? Você pode observar, então, inflamações, pode ter presença de inflamação nesse esôfago, pode ter úlcera, pode ter erosões, pode ter estenose do esôfago, que daí vai ser tem a luz do órgão, né? Seria um achatamento ali, seria menor essa luz desse órgão. Vocês podem observar lesões por parasitas e até mesmo tumores. Ok? Aqui não tem, mas eu vou falar porque eu já vi. Em lugares, né? Isso aqui é mais animal de sítio, animal leiteiro, que tem a situação, por exemplo, de manga. Pode acontecer de uma vaca ficar obstruída ali, nessa região do esôfago. E aí acaba meio que comprimindo a traqueia e esse animal pode morrer, né? E aí você pode encontrar, então, a manga, por exemplo, alguma estrutura ali nesse esôfago. Mas, obviamente, com a manga, você vai ver uma manga ali, né? Não é possível. Então, na hora que você abriu esse esôfago, observar, então, qualquer alteração anômala.
Mas o que é mais comum é inflamação, ulceração, erosão, lesões por parasitas. Então, o esôfago é assim, ó, bonitinho, a mucosa lisinha, tal, branquinha. Então, se tiver lesões ulcerativas, lesões por parasitas, vai ser visualizado. Bom, o segundo grupo de órgãos, então, depois que você avaliou a língua e o esôfago, aí vai ser aquela estrutura lá da traqueia e os pulmões, certo? Aqui vai ser uma cepa de uma traqueia, né? Não vai ser igual a da galinha lá, que foi pequenininha. Aqui vai ser um tubão mesmo. Então, você vai realizar, então, a incisão longitudinal em toda a extensão traqueal e dos brônquios com a faca ou tesoura. Então, você vai cortar, igual a gente cortou da traqueia da galinha ali. Cortou, então, corta toda essa traqueia até a região dos brônquios ali. O que você pode observar aqui vai ser a alteração no líquido. Pode ter presença de um líquido espumoso. Esse líquido espumoso pode ser caracterizado por edema pulmonar agudo. Beleza? Então, avalie a traqueia. Se você observar um líquido espumoso, não é para ter esse líquido espumoso, certo? Se tiver esse líquido, pode ser edema pulmonar. Outra coisa que você deve ser avaliado, então, é esses pulmões, né? Então, você cortou a traqueia, viu a presença de secreção, tal. Aí você vai para o pulmão. Aí você vai fazer várias incisões. Eu costumo falar que é como se fosse fatiar um bife. Você vai cortar em várias regiões, assim, longitudinais, esse pulmão, para observar ali presença de parasitas, de nódulos. Anotem. Parasita do pulmão de bovinos vai ser o Dictiocaulus. Dictiocaulus, né? É Dictiocaulus que fala, mas enfim. Aí tem uma foto bem bonita mostrando os Dictiocaulus na região ali de traqueia e brônquios, certo? Então, observar parasitas. Geralmente, parasita de traqueia e pulmão vai ser o Dictiocaulus. Beleza? Também observar, então, aspecto, a consistência, a coloração e as possíveis aderências dos pulmões e fáscia. Então, observar tudo, galera. Coloração, aderência, a fáscia, a presença dos parasitas. Agora é a hora do print, hein? Para colocar no Instagram. Marque eu lá. Quem marcar ganha ponto, né, pessoal? Que mais ponto, né? Vocês estão vendendo ponto, tanto ponto vocês têm, né? Ok, então avaliam a traqueia, vai avaliar os pulmões, ver se tem alguma aderência nesse pulmão, enfim. Beleza até aqui? Então a gente falou de... O que a gente falou? Da língua, do esôfago, da traqueia, do pulmão. E a gente vai agora para o coração. Você primeiramente vai abrir o saco pericárdico, que aqui como que eu vou dizer? Ai, meu Deus, fugiu a palavra. É evidente, né? É diferente lá da ave, né? Que não tinha nem como, um coraçãozinho pequeno. Aqui não, aqui ele é característico, né? Aqui ele é significativo. Aqui ele é significativo. Então, você vai poder fazer um corte nesse saco pericárdico e para avaliar ali presença de líquido, né? Presença de sangue. Beleza? Então, vamos lá. Você faz então, a abertura desse saco pericárdio e observa se acúmulo patológico de líquido que evidencia, então, o hidropericárdio, quando eu vou ter muito líquido nesse pericárdio. Ou se eu vou ter algum tamponamento cardíaco. Geralmente, nesse tamponamento, vai ter presença de líquido sanguinolento ali. E é uma quantidade, assim, galera, significativa, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de necrópsia de grandes, às vezes vocês vão achar uma pequena sangramentozinha ali, vocês vão achar que, nossa. Não, aqui tem que ser significativo, tá? Para causar o problema. Realiza-se, então, a incisão longitudinal nos ventrículos direito e esquerdo, desde o ápice até a base. Então, você vai cortar esse coração ali. A mesma coisa, fatiando ele ali.
Vai observar a interior das câmaras, como a superfície do endocárdio, as cordas tendíneas, as válvulas cardíacas. Lembrando que o miocárdio ele deve ser avaliado quanto à espessura da musculatura. É só lembrar, o lado esquerdo é aquele lado mais calibroso, o lado direito é aquele lado mais flácido, tá? Então já olha aí essa questão com a comparação entre os miocárdios, tanto o esquerdo como o direito, certo? Observa então lesões degenerativas, observa a necrose. Isso aqui que vocês vão fazer. Então, abrir esse saco, depois vocês vão cortar esse coração, tá? Você vai fatiar ele ali para ver, então, avaliar a musculatura, avaliar as cordas tendíneas, fazer a comparação entre o lado esquerdo e o lado direito, se tá legal, se tem a parte esquerda realmente está mais calibrosa que a direita. E aí a gente vai para o conjunto intermediário. Então a gente falou conjunto inicial, agora a gente vai para o conjunto intermediário. Certo? Então a primeira coisa que a gente fez é igual a galinha lá. A gente abriu esôfago, traqueia, pulmões, coração, enfim. Aí a gente vai agora para o conjunto intermediário. Aqui vai ser composto pelos rins, pelo baço, pelo fígado, pela vesícula biliar, pela artéria aorta, pelo pâncreas, pelos pré-estômagos, estômago, intestino delgado e grosso. Beleza? Todas essas estruturas ali fazem parte do conjunto intermediário. É como se fosse, então, as vísceras, né? Então, agora vamos abrir as vísceras ali, como a gente falou em aula lá de aves. Então, esse conjunto é removido na íntegra por meio de incisão do músculo diafragma no gradil costal direito. Então, você cortou o diafragma, agora você vai retirar esses órgãos na íntegra. É a mesma coisa de aves, né? A gente tirou praticamente todas as vísceras, menos o rim. Aqui vai ser a mesma coisa, praticamente. Você vai tirar todo esse conjunto junto ali. Opcionalmente, pode-se efetuar 2 ligaduras no esôfago. Isso é legal. Né? Você avaliou lá a mucosa do esôfago, aí você vai agora ir para a parte, então, teve cervical e o torácico. Então, você pode fazer uma ligadura ali com um barbante, para não ficar soltando, né, conteúdo na hora da sua necrópsia. Inclusive, se você for daquele que vai fazer a cultura microbiológica, você precisa que não tenha contaminação mesmo. Então, você faria isso, fazer a ligadura com barbante no esôfago e no reto, tá? Antes de você tirar todo esse conjunto, certo? Então, faz essa ligadura ali para evitar a contaminação e se você for até fazer uma análise microbiológica, já estiver certinho ali. Os rins, então, são avaliados após a retirada da cápsula adiposa. Então, vai ter uma cápsula envolvendo esse rim ali. Então, depois você vai fazer uma incisão nessa cápsula e remover o rim para avaliação. Ok, então você faz um corte. Remove-se essa cápsula fibrosa, que não pode oferecer resistência. É isso, vocês vão soltar esse rim. É isso aqui, ó. Então, vai ter lá, ele vai ser recoberto por uma cápsula adiposa. Você vai fazer a incisão e vai retirar esse rim desse animal. Beleza? Ok. Então, você vai observar o que no rim? Presença de litíase, que são os cálculos, né? Distensão na pelve por uronefrose. Então, observar ali, cortou o rim do bovino. Observa ali a pelve. Observa se tem alteração córtico-medular, se tem alteração de coloração, tamanho. A proporção e o tamanho, eles têm que ser iguais, né? Às vezes pode ter um lado que está menor que o outro ou maior que o outro. Beleza? Então, avalia os rins. O baço e o fígado, eles são avaliados quanto à dimensão, né? Porque a gente vai ter aquelas situações de aumento do baço, aumento do fígado, que vai ser relacionado com esplenomegalia e hepatomegalia. Observar, então, se tem presença de espleno e hepatomegalia e examinar por meio de cortes longitudinal ao longo de sua extensão. Então, cortou o fígado, cortou o baço, cortes longitudinais. O que mais observa nesses órgãos? Você vai nessas vísceras, né? Você pode observar, então,
infarto, nódulos, pode ter tumor, e até mesmo colorações, né? Pode estar ictérico ou congesto, essas vísceras. Então, observar ali se tem infarto, tem nódulo, tem tumor, certo? Então, aqui seria um fígado, a vesícula biliar ali, e aqui seria o baço já avaliando, fazendo os cortes. Ok? Então, nessa hora que você está avaliando o fígado, você vai avaliar a vesícula biliar. E olha que legal. É interessante que vocês ainda não cortem ela, porque vocês lá na próximo do duodeno, que é a primeira víscera ali, então, né, intestinal, vocês vão realizar essa manobra aqui, manobra de Virchow. O que significa? Você vai pegar essa vesícula, vai fazer uma manobra, vai apertar ela, para ver se esse líquido da bile sai lá no duodeno, beleza? Se ele sair, beleza, quer dizer que não tinha obstrução e estava tudo certo, tá? Então, consiste em comprimir o órgão para verificar se há fluxo da bile ao longo do ducto colédoco, que é o que chama esse ducto, onde está passando a vesícula até o duodeno, ducto colédoco. E observar também, então, essa desembocadura no duodeno através da papila duodenal. Então, quando ele chega no duodeno, é a papila. Ele vai chegar através da papila duodenal ali. Então, manobra de Virchow. Aperta ela ali, corta, né? Faz uma pequena incisão lá no duodeno para você observar, então, se está funcionando. Beleza? O que você vai observar na vesícula é a presença da litíase, né? O cálculo da vesícula. Que antigamente diz que valia muito, né? Ok. Então, aqui seria uma vesícula biliar. Você vai fazer uma incisão. Antes de fazer a incisão, então, você vai cortar. Você vai fazer uma manobra. Como chama a manobra lá que eu falei? Vixe, Maria. Que triste. Alguém está aí? Ah, que bom. Beleza. Então tá. Manobra de Virchow. Ok. Então você faz essa manobra, depois você faz a incisão para observar a presença de litíase. Você pode observar então a artéria aorta também, que deve ser examinada de forma semelhante ao esôfago. Então você vai cortar a artéria. E aqui é uma artéria considerada, né, galera? Vocês vão ver essa artéria. Então vai cortar ela assim, igual vocês cortaram o esôfago. Você vai pesquisar então presença de trombo, presença de coágulo, presença de aneurisma, rupturas traumáticas. Observar ali que pode ter ruptura de artéria aorta, que às vezes geralmente mortes súbitas está relacionado com a ruptura da artéria. Então observa ali o trajeto dela. O pâncreas ele é avaliado em sua posição anatômica entre as porções descendentes e ascendentes do duodeno. Então vai estar ali, próximo ali ao duodeno ali, vocês vão observar o pâncreas. Você vai observar o quê? O formato, presença de nódulos, aumento do volume, alteração de coloração, que pode indicar um processo inflamatório ou de neoplasia. E aí vai. E aí você vai para os órgãos digestório, né? Do conjunto intermediário, você vai observar, então, o pré-estômago, o abomaso e o intestino. Quando a gente fala pré-estômago, a gente está falando lá do rumen, certo? O estômago verdadeiro, você lembra que é o abomaso, certo? Vocês tiveram essa aula, né? Então, a gente considera rumen, retículo, omaso como pré-estômagos, e a gente considera o abomaso como estômago verdadeiro e os intestinos. Ok? Lembram disso? Vocês tiveram já, né? Digestório. Vocês tiveram digestório? Sim, já tiveram. Altas horas ainda. Lembram, né? Lembram que tinha rumen, retículo, omaso, aí o abomaso, que é o estômago verdadeiro. Ok. Então, podem ser opcionalmente avaliados após o conjunto final. Se vocês quiserem, ó, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte.
que a gente fez lá na galinha? A gente não deixou para abrir o intestino por último, por causa da sujeira toda? Teve até galera que não queria nem terminar porque estava podre. Então é o seguinte, você pode deixar para avaliar isso aqui por último, tá? Você pode retirar, então, o rumen, retículo, omaso, abomaso, o intestino e deixar para avaliar no final, certo? Mas na ordem cronológica, ele é considerado um conjunto intermediário, então seria nessa hora aqui que avaliaria. Mas não tem problema, pode deixar ele para o final. Nessa parte, então, caso você opte por avaliá-lo nesse conjunto, inicia-se, então, pela avaliação da posição, coloração da serosa, dos pré-estômagos e do abomaso, já que é comum a presença de timpanismo, deslocamentos e vólvulos. Então, observar ali presença de distensão, né? Deslocamento, vólvulo, que seria a torção. E aqui em seguida você examina então o conteúdo e a mucosa do rumen. E você então vai abrir então esse rumen para avaliar a mucosa do retículo, do omaso, do abomaso, presença de corpos estranhos, que daí tem aquela patologia lá que eu já comentei, o professor Tiago também, da retícula endocardite traumática, né? Então geralmente ocasionado por objetos perfurantes ali que estão presentes no rumen e no retículo, né? Então, observa ali a presença dessas estruturas. Pode observar úlceras, pode observar parasitas. Aqui o parasita seria o Haemoncus contortus. Seria esse bichinho aqui. Então, aqui também tem presença de parasita. Você pode observar na hora da abertura do rumen, do abomaso, desses pré-estômagos, presença de do Haemoncus contortus. Eu tô falando do outro lá. Ok? Haemoncus, tá, galera? Haemoncus. O abomaso e o estômago unicavitário devem ser abertos, então, com incisão ao longo de sua curvatura maior e avaliado, então, da mesma forma que os pré-estômagos. Aí você vai abrindo, né, galera? Igual a gente abriu nas aves. Intestino delgado e intestino grosso devem ser abertos por meio de incisão ou um corte com tesoura. Naquela borda antimesentérica, o que seria isso? Onde tem o mesentério, então, contrário a ela, né? Então, vai deixar o mesentério e vai cortando por toda a sua extensão. Mesma coisa, vai pesquisar, então, presença de parasitas, presença de úlceras, presença de intussuscepção, que é a questão de uma alça dentro da outra, torção, inflamação, necrose, tudo isso vocês podem observar na parte do intestino. Aí entra aquela parte da coleta ali do material do exame bacteriológico. Ela deve ser realizada, então, sem abrir o lumen intestinal. Então, sem abrir para fora ali, você pode fazer a coleta. E você pode prender as duas extremidades com barbante com conteúdo intestinal. É aquilo que eu falei. Você pode, então, fazer as ligaduras e mandar para análise. Mas o que é comunzão mesmo é a histopatologia, que você vai cortar ali uma incisão, um pedaço, e vai colocar no formol, né, na formalina. E o ideal é que essa parte, você tem que cuidar para ela que ele fique distendido ali, esse lumen. Fica aberto. Aí o conjunto final, ele vai ser composto, então, pelos órgãos reprodutores. Então, a gente vai avaliar tudo, galera. Tudo, é bem metódico mesmo. Então, aí avalia, então, agora os testículos e o pênis nos machos. E vai avaliar o útero e a vagina e vulva nas fêmeas. Também vai avaliar, então, a uretra, vesícula urinária, o reto e o ânus. Em um primeiro momento, então, é importante remover as porções esquerdas do ilho, isco e pubis. Então, seria como igual a gente faz na ave, quebrou. Então, seria importante remover a parte esquerda da pelve, para você conseguir, então, evidenciar a cavidade pélvica. Aí, caso necessário, funciona-se, então, a vesícula urinária para a coleta de urina com seringa e agulha estéreo para a realização de urinálise. Então, outro exame que você pode realizar é a urinálise. Coletou ali
pegou a vesícula urinária, uma seringa e uma agulha, coletou aquele material e fez a urinálise daquela urina. E caso se realize a abertura para avaliação da mucosa, você vai então observar a coloração dessa urina. Por quê? Porque a própria coloração também é significativa para algumas doenças. Por exemplo, a questão da urina cor de Coca-Cola, que é uma patologia comum, né, que acontece essa urina cor de Coca-Cola. Geralmente, ela está relacionada com babesiose, tá? Você pode observar também o diâmetro dessa vesícula urinária e presença de cálculos, certo? Pode ter cálculos em grandes animais também na vesícula urinária. Os testículos e epidídimos, quando presentes, devem então ser acessados por meio de corte longitudinal na pele escrotal e túnica vaginal. Então, vocês vão cortar ali a pele escrotal e túnica vaginal para a exposição, então, do parênquima testicular e do epidídimo. Daí você vai cortar, então, a pele ali escrotal para você poder visualizar esses testículos. O que você pode visualizar de errado? Presença de líquido ali, que daí vai ser uma hidrocele, né, testicular, pode apresentar. Pode observar, então, um processo inflamatório, se estiver muito vermelho, então daí vai ser relacionado com uma orquite. Pode observar, ao invés de líquido, sangue nessa bolsa escrotal, que daí seria uma hematocele. E ainda neoplasias, como sertolioma. Uma das neoplasias testiculares é o sertolioma. Por que tem esse nome? Essa matéria fui eu que dei. O que tem ali na região do testículo? Por que tem esse nome de sertolioma? Cara, se alguém acertar, eu vou ficar muito feliz. Não acredito. Ninguém? Não vale colar. Já passou do tempo. Ninguém sabe sertolioma? Por que tem esse nome? Neoplasia no testículo? Não Meu é. Deus. Senhor. Falando por trocar de célula. Qual que é o nome da célula? Sertólio? Isso. As células de Sertoli, o Sertoli. Então... Então é uma neoplasia nas células de Sertoli. Sertolioma. Lembram lá no testículo que tem as células de Sertoli? Sim. Falar nada, hein? Eu que dei essa aula, daí já tá falando que não foi dado que eu falei. Deus cabeçudo. Sertolioma, tá? Então, você vai avaliar tudo, galera. Então, vai avaliar a parte do testículo, presença de líquido, presença de inflamação, presença de neoplasia. O pênis e a uretra peniana devem ser avaliados quanto à presença de cálculo. Aqui vai ser cálculo. Falando de grandes animais, é isso que pode apresentar, litíase. Em relação às fêmeas, você vai fazer, então, um corte longitudinal desde a vulva até o útero, para avaliar a mucosa, então, desse trato reprodutor. Pode observar presença de líquido no útero, né, patológico, e até mesmo feto, né, para descartar a possibilidade que esse animal estava bem. Você vai avaliar também a ampola retal e o ânus, que são avaliados em especial quanto ao aspecto e se há lesões na mucosa. Então, avalia o aspecto e lesões. E, por último, a gente vai avaliar, então, o sistema nervoso central. É o último de todos, mas se você deixou para avaliar o digestório por último, seria o último. Mas aqui seria uma das últimas partes já. Tá tudo bem até aqui? Tranquilo, que a gente já está quase acabando. Alguma dúvida por enquanto? Não. Ninguém. Meu Deus. Que horror. Ok. Então, a gente vai proceder com a retirada e a avaliação do sistema nervoso central.
O sistema nervoso central, então, vai compreender desde o encéfalo e a medula espinhal ali, medula espinal. Então, você deve remover, então, a cabeça do cadáver por meio da secção a nível da articulação atlanto-occipital. Lembram que vocês estudaram lá as vértebras cervicais, que tinham o atlas, o axis, as vértebras cervicais, torácicas e tal. Então, ali, primeiro osso que a gente tem é o atlas. E ele está ligado aos occipitais da cabeça. Então, a gente tem a primeira articulação ali, que é a articulação atlanto-occipital. Então, a primeira coisa é fazer uma secção ali. Vocês vão cortar, então, essa comunicação para vocês terem a cabeça fora para conseguir visualizar, avaliar. Então, posteriormente, acessar o encéfalo por meio de remoção da pele. Então, vai tirar também a pele e musculatura do crânio ali. E você vai fazer uma osteotomia. Então, você vai cortar esse osso. Aqui ficou meio confuso a explicação. Eu vou ir por aqui, que é mais fácil. Então, você tem lá a cabeça, retirou a pele e tal. Você vai fazer com uma serra. Você vem aqui, ó. Na região, como que eu vou dizer aqui, acima, né, das órbitas, 5 centímetros. Ó, então, linha de corte, aproximadamente 5 centímetros acima das órbitas. Então, vem aqui com a serra, serrou aqui. Aí, serrou as laterais, tá? De um lado, serrou de outro. Aí, vai faltar a parte de trás ali, que você também desarticulou, né? Aqui vai estar meio que articulado aqui. Mas aqui é mais fácil, né? Já tá quase saindo. Ok? Aí você fez essas incisões com uma serra, você abriu a calota craniana. Aí você já vai ter o cérebro ali, que você vai ter o quiasma óptico, que ele tá ligado aqui embaixo. Vai ter uma inervação, você vai cortar ele ali, então, para você conseguir retirar esse cérebro. E aí você vai mandar para análise. Ok? Que eu já falei. E aí você vai fazer, então, as coletas de amostras do sistema nervoso central, segue a recomendação do mapa e para exame de raiva herbívora, encefalopatia espongiforme. Então, as doenças, quando você tiver suspeita de raiva e encefalopatia espongiforme, você vai coletar o cérebro e mandar também para análise. Certo? Eu vou pedir de pós-aula isso aqui. Tava demorando, né? Eu quero que vocês mandem para mim. Não precisa ser nada assim, nossa, tá. Um resuminho básico aí de como deve levar esse material do cérebro. É uma pergunta assim de 3 linhas, galera. Vocês vão responder se é no gelo, se é no formol, como que é o condicionamento para exame da raiva e para exame da encefalopatia espongiforme. Como que eu mando esse cérebro? E qual parte que eu mando? Eu mando todo o cérebro? Qual porção do cérebro que eu vou mandar? Entenderam a pergunta? É bem facinho, coisa de 10 minutos vocês fazem isso aí. Não, beleza. Entenderam? Então, vou para ver, é para falar como vai mandar o material e isso, qual como parte? vai mandar e quais partes, isso. Quais partes? Então, qual que é o condicionamento, né? Você vai usar o que para mandar? Você vai usar gelo, você vai usar formol a quantos %? E aí você vai falar assim, quais partes eu tenho que mandar para análise? Porque o cérebro ali, ele vai estar dividido. Vocês estão tendo, eu acho, né? Sistema nervoso com o Thiago? Ou já tiveram? Enfim, aí tem todas as partes ali do tronco, encefálico, enfim, do encéfalo. Vocês vão ver qual parte que vocês vão mandar para análise. Beleza? Coisa simples. Então, essas amostras, elas devem ser coletadas e enviadas para o exame histopatológico. Na histopatologia, galera, é aquele da lâmina, né? Então, corta um pedaço do material, coloca numa parafina, vai olhar no microscópio. Por curiosidade, mas vocês vão ver isso mais para frente, mas no caso da raiva,
vai aparecer uma inclusão nessa parte do cérebro que vocês mandarem. Ela chama corpúsculo de Negri. Então, vocês podem observar na histopatologia o corpúsculo de Negri. Pode mandar material para sorologia, pode mandar material para microbiologia e até mesmo toxicológico. E aí seria isso, galera. Então, seria as incisões acima dos olhos ali. Faz, então, com a serra para abrir essa calota lateral ali. Tem galera, ó, tem um gurizada que é boa fazer isso. Rapidão faz. Tem uns que demoram mais. Mas é prática, de boa. É só serrar ali, ó, nessa região, fazer tipo um triângulozinho. E tá feito. Ok, galera. Tudo bem? Dúvidas? Ó, tivemos 21 pessoas. Deixa eu ligar a câmera. Cadê minha câmera? Nem sei mais, eu quase não ligo. Eu prefiro que vocês olhem o slide. Cadê? Ixi, acho que nem quer. Beleza, galera? Então, dúvidas? É para enviar amanhã, professor, essas atividades? Era hoje, né? Porque vocês teriam aula até 9 horas, né? Mas pode ser até sexta. Então tá. Seus preguiçosos. O ideal era hoje, né? Pegar esses 30 minutinhos aí que tá faltando, pesquisar e já mandar hoje, né? Beleza, galera? Então tá bom, vamos encerrar então. Essa aula vai estar